Na quinta-feira trabalhamos o tema da origem do ser humano. E entendemos que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, design inteligente de ponta a ponta, mesmo após o pecado, vemos ainda as digitais do Criador espalhadas pela natureza. Entendemos que nós somos criados com um propósito, existimos porque Deus quer que existamos, e isso é maravilhoso. Resumão do resumão, assim, né, do tema que a gente explorou. Como já foi dito, todos os temas estão disponíveis no canal. Ontem nós analisamos o tema origem da palavra. E nós vimos que, apesar de nós termos argumentos científicos consistentes da boa ciência, aquela que é como uma caixa de ferramentas que Deus nos deu para entendermos a realidade, o fundamento do criacionismo bíblico está aqui, na palavra de Deus. E analisamos algumas antecipações científicas na Bíblia, embora não seja um livro científico, quando ela trata de temas, ainda que de forma tangencial, muitas vezes, temas científicos, ela acerta em cheio, porque o autor da ciência é o autor da Bíblia. Analisamos alguns argumentos que nos vêm da arqueologia bíblica e vimos que muitos personagens bíblicos e lugares mencionados ali foram confirmados pela pá dos arqueólogos. Evidências extra-bíblicas que mostram que a palavra de Deus é historicamente confiável. E se ela é confiável no que diz respeito à história, à geografia, aos personagens, por que não sua teologia também, né? E então nós vimos que como Newton, Isaac Newton, Galileu Galilei, Copérnico, Blaise Pascal e outros grandes nomes da ciência, nós também podemos usar duas lentes para enxergar a realidade. A lente da ciência, da boa ciência, a ciência de Deus, não das filosofias humanas, e a lente da teologia bíblica. E assim nossa cosmovisão se torna mais ampla. E é maravilhoso enxergar o mundo com essas lentes. Hoje o tema é, como eu disse, de volta às origens. A nossa grande esperança. Deixei para, digamos assim, a cereja do bolo para o final, né? Aquilo que nós perdemos será nosso de volta. E nós estaremos para sempre ali longe do perigo, de tudo que já há de ruim neste mundo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, 1 a 4. Um texto bem conhecido que fala dessa esperança. Um entre tantos outros, né? Apocalipse 21, 1 a 4. Eu coloquei ali uma foto de uma janela com flores, porque esses textos para mim são como que janelas abertas por Deus, para a gente enxergar lá adiante, né? Para ver o que nos aguarda lá na frente. A Bíblia, eu disse isso ontem, é como se fosse um sanduíche. Os pães, né? As extremidades do sanduíche ali são aquilo que nós ganhamos e perdemos, e no Apocalipse aquilo que nós ganharemos de volta e será nosso para sempre. O miolo do sanduíche, o recheio dele, é o plano de salvação se desdobrando ao longo da história, Deus buscando os pecadores, os pescadores também, né? Arrependidos, e os colocando em seu reino. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo, a morada, a casa de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu gosto do fato de João ter escrito assim, e Deus mesmo estará com eles. É uma afirmação, né? Não vai ser Deus lá no céu e nós aqui na terra. Não, porque a terra vai se tornar o céu. A bem-aventurança diz, né? Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Se Deus mesmo estará com eles, onde estará Deus? Deus está onde está o seu trono. E o seu trono está na Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém vai pousar na terra. O Monte das Oliveiras vai se abrir. Uma planície será formada. E ali essa nave espacial cidade pousa. E será, ali você vai ter um apartamento. Porque Jesus preparou moradas. Mas você também tem a promessa em Isaías, no finalzinho de Isaías também há um capítulo, são capítulos ali escatológicos, né? Apocalípticos. Você vai poder construir uma casa do seu gosto. Do jeito que talvez você nunca tenha tido e eu também não. E então teremos uma casa de campo e um apartamento na capital.
Você está com saudade de Deus? Eu vou passar mais uma semana lá na casa que Deus fez para mim, lá na Nova Jerusalém. Você vai lá, você nem chave, né? Está lá o seu apartamento, você fica lá uma semana, 2, 3, pertinho de Deus. Agora eu volto para minha casa de campo, agora eu quero conhecer o planeta tal, e eu vou com a minha esposa voando para lá. Então, vai ser demais, vai ser maravilhoso, né? Esse texto de Isaías também diz que o leão vai comer palha, ou vai comer grama com o cordeiro. O lobo vai ficar com o cordeiro. Essa cena, que é uma montagem, né, infelizmente, deveria ser a realidade sempre. Mas se perdeu. Não mais é possível. Mas um dia voltará a ser a realidade. E ninguém mais vai olhar para cordeirinho pensando em churrasco. Todo mundo vai olhar para o cordeirinho como amiguinho, né? E aí a harmonia voltará a reinar entre os seres criados. Eu estive uma vez fazendo uma semana de oração lá em Orlando, e ainda estava aberto lá aquele parque, aquele pequeno parque chamado Holy Land. Não sei quantos foram, né? Nem se compara com o Sight and Sound lá da Filadélfia. Aliás, quero aqui também expressar minha alegria, não só por estar com a família Domini, com quem eu tenho passado dias ali maravilhosos, né, em Bethel. E hoje tive a alegria de receber aqui amigos lá da Filadélfia, o Diego Rocha, dá um alôzinho para a igreja aqui, Diego. E a esposa Ana, né, está também conosco hoje. E assim, somos amigos já de anos e conversamos muito virtualmente. E é muito bom, é baiano como o pastor Eleazar também, né? e ter esses amigos aqui para mim hoje é algo maravilhoso, algo muito gostoso, né? Fora os que eu conheci aqui ao longo da semana. Então a gente volta com todos vocês no coração, com vários rostinhos assim queridos, né? E pessoas pelas quais vamos orar também, né? E orem por nós também. Eu estava lá então visitando esse parque, Holy Land. É mais singelo, mais simples, mas mesmo assim a gente se emociona, porque sempre que fala de Deus, da Bíblia, das histórias da Bíblia, isso toca a gente, né? E quando a gente estava saindo do parque, tem aquelas lojinhas, né? Passando pela lojinha ali do parque, eu vi essa estatueta lá à venda. E eu, puxa, minha mala está estourando já, a mochila está cheia. Tinha livros, tinha um monte de coisa. Mas vou dar um jeito. Eu quero essa estatueta no piano da minha sala. Comprei. Coloquei na mochila ali, dei um jeito, né? Acomodei. E ele está lá, no piano da nossa sala, lá em casa. Toda vez que a gente passa por essa estatueta, a gente lembra do que foi, do que deve ser e do que será. E eu gosto de olhar para ali e ver a ovelhinha, né, acariciando ali, mexendo no cabelo do leão, né, e pensando no futuro, no que nos aguarda. Essa estatueta me faz pensar no que foi e no que será. Olha que frase fantástica de Wernher von Braun, o camarada que inventou os foguetes que levaram os americanos à Lua, em 1969. Ele escreveu, disse, pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Pense um pouco nessa frase. Pertencemos ao lugar aonde queremos ir. A que lugar você pertence? Sabe de uma coisa interessante? Eu acho que vocês que são imigrantes passam até mais por isso. Eu estou há 24 anos ali morando em Tatuí, interior de São Paulo. O pessoal ali tem um sotaque peculiar. Coloca até R onde não tem. Fala Tatuir, né? Fala porta. E 24 anos morando ali, de vez em quando escapamos porta também, né? A minha esposa é de Florianópolis. Lá eles falam parecido com o pessoal do Rio de Janeiro. É porta, carta, gutural. É 2, 3. E 24 anos depois, ela perdeu bastante desse sotaque. E eu adquiri também uns vícios de fala, assim, né? E outra coisa, né? A gente no sul fala tu. E às vezes até fala errado, né? Tu foi, tu visse. Nem é assim que se fala, né? Mas é assim que se fala lá. Viemos para São Paulo, fomos para São Paulo. E um dia eu me lembro, né? Quando eu era novo na CPB ainda, eu fui para lá em 98. E uma colega me desejou feliz sábado, era uma sexta-feira. E eu disse assim para ela, para ti também. E ela riu, para ti. Ti, é como a gente fala lá, né? E aí comecei a aprender a falar você, né? Você, para você também. Quando vou para Criciúma, Santa Catarina, e escapam você, já virou paulista. Quando eu vou para São Paulo e falo tu ou ti, o que é isso? Que sotaque é esse? Eu já não sei mais de onde que eu sou. E eu acho que vocês passam por isso também. E eu adoro não saber de onde que eu sou. Hoje eu gosto, entendeu? Estou aqui, eu estou em casa. Estou lá, estou em casa. Estou na Bahia, estou em casa. Porque eu sou terráqueo. Eu não sou só catarinense, brasileiro. Eu sou terráqueo.
E é bom ter esse senso de inadequação, de não pertencimento, porque isso nos faz pensar que nós somos do céu, na verdade. Nós somos cidadãos dos céus, né? Nós somos cidadãos de uma outra pátria. Não somos, estamos aqui de passagem, peregrinos. Então nós pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Eu quero ir para o céu. Então eu me sinto cidadão do céu. E depois de 1000 anos na nova terra, né? Aí seremos terráqueos para sempre, com acesso ao universo. Pense nisso. Pertencemos ao lugar onde queremos ir. Quando eu analiso a vida de alguns grandes influenciadores, cientistas, como Carl Sagan, esse homem teve grande influência na minha vida. Com 15 anos eu comprei num sebo um livro, que na verdade era a coletânea dos textos dos programas que ele lançou na década de 80, a série chamava Cosmos. Depois foi relançada, né? Com um astrofísico agora que apresenta. Eu li esse livro, devorei, fiquei fascinado e, claro, meu gosto pela ciência se aprofundou ainda mais. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o fato de que Sagan, embora fosse um astrônomo ateu, brilhante, ele tinha uma esperança além da Terra. Ele sonhava com um dia em que nós faríamos contato com uma raça alienígena, de preferência superior, para nos ajudar a sair do atoleiro em que nos metemos. E ele escreveu um livro que virou filme depois, chamado Contato, que conta justamente desse encontro, né? Como que a raça humana encontraria, como é que seria essa interação, encontrar uma raça, né, alienígena inteligente. Ele morreu em 96, vítima de câncer. Não teve o sonho realizado. A esperança que ele tinha, né? Algo lá dentro clamava por alguma coisa além, acima, ainda que fossem ETs. Outro cientista brilhante, que também tinha essa esperança, Stephen Hawking. O livro da primeira esposa dele, a Jane Hawking, Teoria de Tudo, é bem interessante. Virou filme até, Teoria de Tudo. E o outro livro que está na tela ali, A Minha Breve História, é o último livro que ele escreveu, uma pequena biografia, em que ele conta, e eu percebi algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, quando era criança, ele praticamente recebia como castigo copiar textos da Bíblia antiga, King James. Como é que você castiga uma criança com isso? O trauma que ele criou pela Bíblia. Ele fala também que uma vez um estudante evangélico ficou hospedado na casa dele. E ele diz, ele tentava pregar para mim. Você vê que ele teve oportunidades, mas era refratário, fugia. Lembro que uma vez o Richard Dawkins foi visitá-lo, 2 ingleses, né? E entrevistá-lo. O Stephen Hawking falava por um vocalizador, né? Ele digitava quando podia mexer, né? 3 dedos apenas. Ele morreu. Até durou muito tempo, né? Porque a doença que ele tinha é degenerativa, esclerose amiotrófica lateral. E ele morreu com quase 80 anos. Então, impressionante. Ele movia, então, 3 dedos e digitava palavras num teclado e o computador vocalizava. Quando ele perdeu todos os movimentos, ele selecionava palavras com os olhos. O computador identificava o movimento dos olhos, ele puxava as palavras, formava frases, parágrafos e o computador vocalizava. Aí o Dawkins, conversando sobre ciência, astronomia e tudo mais, perguntou assim, oh, Mr. Hawking, e Deus? O que é Deus para você? O Hawking devolveu, Richard, você é ateu, por que se preocupa tanto com Deus? Adorei isso aí, né? Larga disso, ele não existe. Para você não é assim? Bem, eu fiquei triste, na verdade, quando ele faleceu, e algumas pessoas, alguns cristãos, nas redes sociais, dizendo, morreu mais um ateu e coisa parecida. Gente, quantos livros você escreveu? Hawking escreveu, quanto eu saiba, 1, 2, 3, uns 5 ou 6 livros, ou talvez até mais. Repito, ele escrevia pensando palavras com os olhos para organizar a frase. Você tem 2 mãos que podem digitar. Tem uma equação física chamada equação de Hawking. Você tem alguma? Nem eu. Ele fez grandes coisas, né? Podemos discordar das convicções que ele tinha com respeito a Deus e outras coisas, mas fez grandes coisas. Grandes avanços na ciência. Nós é que tínhamos que ser cabeça neste mundo, né? Promover o avanço da cultura, do conhecimento, estudar, estudar, estudar. Com todas as limitações que ele tinha, vivendo preso a uma cadeira de rodas, ele fez muita coisa. Possivelmente mais do que nós todos aqui em termos de ciência.
né? Eu li com 15 anos também o livro Uma Breve História do Tempo, primeiro livro que ele lançou. Eu fiquei muito frustrado, porque logo na introdução ele fala assim, esse aqui é um livro para leigos. Eu não entendi quase nada. Tá, eu tinha 15 anos, né? Depois eu reli e entendi a metade. Incrível, sobre buracos negros, cosmologia, né? Mas o Hawking também tinha um vazio no coração. Ele usou dinheiro dele mesmo para financiar pesquisa de vida inteligente fora da Terra. Também queria encontrar ETs. Morreu sem realizar esse sonho. Dá dó. Você percebe que mesmo os brilhantes e ateus, né, os top lá da ciência, têm lá dentro um anseio, têm uma saudade, têm uma carência, querem e sabem que daqui não virá a resposta, que alguma coisa tem que vir de fora. Não estavam de todo errados, porque na verdade vai ser uma invasão de ETs mesmo quando Jesus voltar. Não é? Deus não é terráqueo, os anjos não são terráqueos, só não são os ETs de Hollywood, mas são extraterrestres. Eles só estavam crendo nos ETs errados, infelizmente, né? Ok, só para citar 2 exemplos, né? C.S. Lewis, esse um ex-ateu, ele se converteu, uma mente brilhante, professor de literatura em Oxford, escreveu livros fantásticos, né? Mais conhecido por Crônicas de Nárnia, mas escreveu outros livros que são muito melhores, livros sobre apologética, né? E num desses livros ele faz uma comparação bem legal. Ele diz assim, as criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação para eles. Um bebê sente fome. Bem, existe uma coisa chamada comida, e ele satisfaz. Um patinho que é nadar, até teve um patinho que morreu hoje. Um patinho que é nadar. Bem, existe uma coisa chamada água. Se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Brilhante, hein? Quer um exemplo bíblico disso? Salomão. Ah, o que é sinônimo de felicidade? Dinheiro. Salomão tinha de sobra. Ah, é poder. Salomão era rei. Durante um tempo, de um dos maiores impérios do mundo, né? Ah, é prazer. Ele até exagerou na dose. Influência. Teve tudo. E no fim da vida escreve um livro que é dos mais amargos, azedos da Bíblia. Qual é? Eclesiastes. Que livro azedo. É um senhor idoso chamando o pessoal para conversar e diz, senta aí que eu vou te contar umas coisas que eu vivi. Dinheiro, rebel. Essa palavra foi traduzida por vaidade, né? Mas talvez o melhor seria fumaça, né? Neblina, algo que se dissipa rápido. Dinheiro é o que você pensa que traz felicidade? É fumaça. É vaidade. Passa. Ah, é poder? É prazer? Fumaça. Você vive pouco. Então ele começa a trabalhar essa ideia para dizer que o que mais importa na vida, sabe o que é? Aquilo que não é perecível. Aquilo que dura para sempre. Deus e as pessoas. Eu gosto de conversar com gente idosa. E já conversei com vários assim, bem no fim da vida. E geralmente é a mesma coisa eu ouço dessas pessoas. Ah, eu queria ter mais tempo. Para quê? Para a família, para Deus, para a minha relação com Deus, com meus filhos. Por que esperar o fim da vida para fazer uma coisa que você pode fazer agora? Por que esperar tanto tempo para dizer, por exemplo, eu te amo? Meu pai faleceu e não conseguia dizer isso para nós. A última mensagem que eu troquei para meu pai, antes dele falecer, eu falei, para mim também era difícil, porque eu aprendi com ele. Eu falei, pai, eu te amo. Aí ele respondeu assim, eu também amo vocês. Saiu assim meio atravessado, mas eu entendo que já foi bom, né? Aí eu tomei a decisão de falar para meus filhos todo dia isso. Eu vou ser diferente, eu quero ser um pai diferente. Como é bom ter Deus, né? Como é bom a gente se converter e aprender de Deus, tanta coisa que a gente pode evitar ou fazer diferente, reconstruir a história, redirecionar a nossa família, né? Não sou perfeito, estou longe disso e tenho que aprender muita coisa ainda. Mas eu aprendi por contraste das coisas ruins que meu pai fez e das coisas boas também eu procuro trazer para mim, né? Então é assim, fale. Eu nem sei porque eu falei isso agora com esse texto, mas acho que Deus mandou falar. Eu já aprendi a entender que quando vem coisa diferente é o Espírito Santo.
pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Se há algum anseio em nós que continua ardendo e nada no mundo satisfaz, né? Um diploma de doutorado, dinheiro, fama, influência, mas ainda tem alguma coisa estranha aqui dentro, é porque você não foi feito para cá, para este mundo. É a saudade do céu que está aí dentro. E quer saber? Não vai passar. E quer saber também? Que bom que não vai passar. Porque se você gostasse de ficar aqui, seria uma coisa muito ruim. Então Deus permite que esse vazio fique ali. Você pode ser feliz? Pode. Eu lembro que uma vez eu ouvi um testemunho de uma cantora cristã, e ela disse assim, olha, antes de eu me tornar cristã, de me converter, eu tinha uma vida triste, com alguns momentos de alegria. Hoje eu tenho uma vida feliz, com alguns momentos de tristeza. Não é diferente? Né? Então, aprenda com Deus a administrar essa frustração, porque ela vai te acompanhar. Não vou aqui prometer como o pessoal da autoajuda que você vai satisfazer, resolver tudo. Não vai. Isso vai estar lá. De vez em quando esse vazio vai gritar. De vez em quando essa insatisfação, essa inadequação vai incomodar. Mas aí você se lembra do que eu disse. É porque você não foi feito para este mundo. Se fosse só água, se fosse só comida, se fosse só qualquer outra coisa, necessidades básicas, você poderia satisfazer. Mas essa coisinha lá dentro incomodando é a saudade do céu. Então não esqueça disso. E siga avante, né? Siga em frente. Eu lembro que em 2009, quando esse filme foi lançado, o Avatar, uma tia da minha esposa chegou na casa da minha esposa, né, dos pais dela, contando assim, entusiasmada, ela não era adventista, né? Contando entusiasmada, eu vi um filme lá com óculos 3D e foi maravilhoso, aqueles seres ali, acho que os Na'vi, eles vivem em harmonia com a natureza, num mundo idílico, paradisíaco, que coisa mais linda, dava vontade de não sair mais do cinema. Eu pensei, vou pregar agora. Tem que aproveitar a chance, né? Falei, tia, eu entendo esse seu sentimento. Agora, você quer saber? Existe um mundo, não tem nem comparação esse Avatar aí, né? Existe um mundo em que nós viveremos em harmonia com a natureza, o leão vai pastar com o cordeiro, nós seremos felizes para sempre, não haverá mais lágrimas, mais morte, nem pranto, nem nada, injustiças, não haverá. Ela disse, onde? Aí aqui, tia, Apocalipse 21. Ah, Bíblia? Ficou meio frustrada, né? Tem pessoas que preferem acreditar num filme, se entregar a uma produção que nasceu na cabeça de alguém e cheia de efeitos especiais, a crer na realidade apresentada por Deus, né? Eu disse, tia, existe esse mundo, hein? Vamos nos preparar para ele. Então eu vejo nas pessoas essa saudade. O que essa tia estava gritando era a saudade do mundo que ela não conhece. Saudade de um tempo que ela não viveu e poderá viver se aceitar o Salvador. Ok? Esse é o ponto. Saudade, as pessoas têm saudade. Era isso que você ia pegar? Mas obrigado. Obrigado pela intenção aí. Sua filha já tinha pensado nisso. Viu? Agora eu vou fazer um teste com vocês, tá? Eu vou ler aqui alguns textos. Eu vou pedir que vocês me digam quem escreveu, mas não vou dizer quem foi, obviamente. Não vou falar adivinha, porque a gente não crê na adivinhação. Eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou ler e vou perguntar quem escreveu esse texto. Você não vai adivinhar, você vai supor. Começando por este. Antes de prosseguir em meu caminho e lançar o meu olhar para a frente, uma vez mais elevo só minhas mãos. A ti, de quem eu fujo, a ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravadas em fogo palavras ao Deus desconhecido. Ele cita aqui Atos 17, né? Teu sou eu, embora até o presente tenha me associado aos sacrílegos. Tem que corrigir esse errinho aí, não é sagrílegos, é sacrílegos. Teu sou eu, não obstante os laços que me puxam para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, desconhecido. Tu que me penetras a alma, qual turbilhão invades a minha vida. Tu, o incompreensível, mas meu semelhante. Quero te conhecer, quero servir só a ti. Que coisa linda, né? Que oração lá do fundo do coração. Alguém arrisca um palpite? Quem escreveu isso?
Não foi um cristão. Não foi Jonas, né? Alguém da Bíblia também, não. Platão, não. Platão talvez não colocasse assim... Não, Platão nem poderia colocar referências bíblicas, né? Que é anterior. Poderia talvez colocar logos, porque os gregos tinham esse entendimento de que havia um Deus, né, infinito, que João usa, né, no Evangelho para colocar em Jesus, logos. Mas não foi Platão. É bem depois. Dá uma pista, na Europa. Mais uma pista, na Alemanha. Não foi Hitler. Foi um filósofo alemão. Goethe? Não. Ah, tá, eu vou avançar. Nietzsche? Aí. Friedrich Nietzsche. Sim, aquele que disse Deus está morto. O conceito de Deus estava para ele morto, né? Nietzsche, que enlouquece no fim da vida e é visto agarrado a um poste, gritando, seja o meu Deus, seja o meu Deus. Você percebe o clamor do coração? O vazio da alma ali, expresso, querendo encontrar o desconhecido, o Deus que ele sabia que existia, mas do qual ele fugia. Incrível, né? Vou ler outro aqui para vocês agora. Não, esse aqui eu vou dizer já o nome, Heinrich Heine. Heinrich Heine, um filósofo alemão, era, se eu posso dizer assim, mais ateu do que Nietzsche até, duro, assim, empedernido, criticava a religião, era um opositor. No fim da vida, morrendo de sífilis, ele já não tinha mais amigos, talvez um só, e esse um só foi visitá-lo, um arqueólogo chamado Fernando Meyer. Para esse amigo, ele disse o seguinte, isso foi registrado, pode acreditar, meu amigo, pois é Heinrich Heine quem lhe confia em seu leito de morte, após longos anos de madura reflexão. Depois de considerar atentamente tudo quanto sobre a matéria, sobre a questão de Deus, né, se tem falado e escrito em todas as nações, cheguei à certeza de que existe um Deus, que é o juiz de nossas ações, de que a nossa alma imortal, ele tinha um conceito equivocado, né, mas tudo bem, de que a nossa alma é imortal, eu pus ali uma observação, um SIC, né, e existe uma vida no além, onde o bem é premiado e o mal é castigado. Não tivesse eu essa fé, persuadido da incurabilidade do meu mal, já há tempo teria posto fim à minha miserável existência. Não fosse a fé que ele tinha recém-descoberto, ele teria se suicidado, diz aqui. Agora sim, vejo claramente, e quem me conhece e me vê pode dizer que não falo por coação ou por espírito obnublado, turvado, mas numa hora em que as minhas faculdades estão tão robustas e arejadas como em qualquer tempo anterior. Incrível, né? Heinrich Heine morre como um cristão. Sabe o que? Esse livro aí, Ateísmo Moderno, que não é mais moderno porque é de 1950 o livro, mas na época era, né? O autor, que é um teólogo católico, teólogo e filósofo católico, George Sigmund, comprei no Sebo também. Sebo tem coisa boa, de vez em quando a gente encontra umas pérolas, né? Que livro bom! Porque o autor, ele começa a traçar a biografia dos famosos filósofos, né, do passado. Kant, Nietzsche, Hegel e Heine e por aí vai. O interessante é que os livros que esses indivíduos escrevem, geralmente é na juventude. Naquele ímpeto da juventude, e me perdoem os jovens, eu também já fui um, mas a gente... Eu escrevi um livro com 15 anos de idade. Graças a Deus nunca foi publicado. É muito ruim. E era evolucionista. Eu não era criacionista ainda, né? Então, eu tentei publicar, eu mandei para editoras, nenhuma aceitou, graças a Deus. Eu tenho só o original lá em casa guardado. Passei umas férias de verão datilografando, ganhei uma máquina de escrever do meu pai e passei o verão datilografando o livro. É bom amadurecer. Com 50 anos que eu sei que parece que eu tenho 49 só, mas com 50 anos, a gente tem um pensamento diferente sobre certas coisas, né? Claro que o corpo começa já a apresentar algumas avarias, mas a mente ela fica melhor. A maturidade ajuda, o amor é melhor. Eu posso dizer que a minha vida com a minha esposa hoje é melhor do que há 20 anos. Nós nos amamos mais, um amor maduro, né? É algo diferente. Recomendo a vocês, fiquem casados muito tempo com a mesma pessoa. E isso vai ser uma bênção, né? Na juventude a gente tem aquele ímpeto, aquela vontade de ser, acontecer, fazer e dizer, né? E eles fizeram isso, esses filósofos, escreveram muitos livros, e geralmente são esses livros que são lidos nas faculdades, nas universidades.
Mas poucos se perguntam, como foi o fim da vida deles? O que será que eles morreram? Como é que eles pensavam antes de morrer? E esse autor fez isso. E sabe o que é interessante? Vários desses ateus, críticos, morreram crendo em Deus. Como é o caso de Heine. No caso de Nietzsche, infelizmente, ele acabou adoecendo mentalmente, mas gritava, seja o meu Deus. Né? Vamos lá, mais alguns exemplos. Aí é o autor, tá? Léo Vilaverde, num ótimo livro que eu também comprei no sebo, esse pela internet. A Natureza Mística do Marxismo. Que livro fantástico. Mas o tema aqui hoje não é esse. Se provocar, eu falo mais umas 3 horas sobre esse assunto. Mas não dá tempo. O autor, citando o indivíduo que eu quero perguntar para vocês quem é, trouxe a seguinte citação. É um poema. Tu vieste para libertar a raça humana da morte e da infelicidade, para que pudesse haver bênção e ventura em toda parte. E então, na tua próxima vinda, tudo será diferente. E a cada homem darás a sua parte. Essa pessoa cria na segunda vinda de Cristo, você percebeu? Vai lá, diga para mim quem escreveu isso. Eu acho que você não vai acertar, mas eu vou dar uma chance. Vai lá. É um filósofo de novo. É filósofo, dá para considerar um autor, um pensador, que ajudou muito um outro pensador, e esse também um filósofo. Alemão também. Ainda não. Deixei isso mais para frente. Amigão do Karl Marx. Pronto, já dei a pista. Engels. Gente, Friedrich Engels acreditava na volta de Jesus. Não é incrível? Friedrich Engels acreditava que há um Deus. Infelizmente, esse aí foi diferente o caminho dele. Na juventude ele creu nisso. E depois ele se afastou disso, dessa concepção. Mas estava lá o anseio, que ele abafou. Outra citação. O homem, o único ser que não atingiu a sua finalidade, o único membro de toda a criação que é indigno do que Deus criou, mas o Criador benigno não poderia odiar seu trabalho. Ele queria erguer o homem até ele e enviou seu filho, através do qual proclamou, agora estáis purificados pela palavra que eu vos anunciei. Quem disse isso? Agora sim, Karl Marx. Karl Heinrich Marx escreveu essas palavras que falam de redenção, de Deus. Marx é uma coisa estranha, porque até os 18 anos ele era crente. Depois dos 18 acontece alguma coisa na vida dele muito estranha. Os biógrafos não conseguem identificar muito bem, mas ele passa a detestar a religião. E depois vai reafirmar uma frase dita por outro filósofo, que é: a religião é o ópio do povo. É uma droga, ela entorpece, ela atrapalha. Temos que tirar do caminho isso aí. Não é incrível? Estava lá o vazio. Marx, cujos filhos, boa parte deles se suicidou. Marx, que mal cuidava da família. Ele era pobre, sorte que casou com uma mulher rica, filha de um aristocrata. Fácil assim, né? Ser marxista assim, né? Aí ele ganhava dinheiro do Engels, que era rico também, e assim ele tocava a vida, escrevendo, Capital, aquele calhamaço intragável, escrevendo, não conseguiu fazer sucesso quando era vivo, só depois que morreu que os amigos publicaram o livro dele, aí a coisa ganhou o mundo, né? Mas ele morreu na miséria. Certa ocasião ele ganhou um dinheiro lá de uns parentes na Alemanha, estava exilado na Inglaterra, porque na Alemanha meio que expulsaram o cara, ele estava lá na Inglaterra, e aí ganhou um dinheiro de um parente, foi para a Alemanha, torrou o dinheiro em bebida. E esse é o cara que alguns querem ter como guru para reformar o mundo, cujas ideias podem salvar o mundo. Longe de mim, né? Aqui está para mim aqui estão as referências, né? Aqui está o fundamento para a minha vida, não dessas pessoas que não sabiam nem administrar a própria vida. Enquanto a mulher estava lá na casa, na miséria, ele bebendo com os amigos na Alemanha. Aí, Karl Marx. Mas teve um tempo na vida em que ele creu. Estava lá dentro a semente também, infelizmente ele abafou, como muitos outros. Não sei quais foram as condições em que ele estava quando morreu. Nós poderíamos ter surpresas do céu, não é verdade? Porque se o ladrão da cruz não soubéssemos da história dele, contada por Lucas, talvez pensássemos, aqueles 2 ladrões se perderam lá na cruz. Né? Então, não sei. O Heine a gente sabe. Nos últimos dias com sífilis, aceitou Jesus.
que pode acontecer, ter acontecido com essas pessoas, não sabemos, né? Mas infelizmente a trajetória é bem infeliz. Eu não gosto de ler caderno de esporte nos jornais, mas um dia eu vi uma crônica do Nando Reis, que é acho que ele é ex-integrante da banda Titãs, lá do Brasil. E escreve sobre esportes, não sei se escreve ainda, mas na época escrevia no Estadão, jornal Estado de São Paulo. Essa crônica mexeu comigo quando eu li. Nando Reis se declara ateu. E aí nesse texto ele escreveu o seguinte: infelizmente, não acredito em Deus. Digo infelizmente, pois essa impossibilidade muitas vezes faz da minha vida um trajeto silencioso e solitário. Eu gostaria de poder dividir com alguém as penúrias e as agruras desta vida tão complicada. Quantas vezes não quis eu olhar para o alto e me sentir amparado pela mão do Senhor, quando me via impotente diante de tantos perigos, quando temi pela vida de meus filhos, vindos e criados para desfrutarem a graça deste mundo, mas que, como todos nós, são vulneráveis à violência que nos acua e nos ameaça. Me sinto só, sem poder pedir proteção para os meus entes amados. Gente, não dá vontade de abraçar um homem desse e dizer: você não precisa se sentir sozinho. Deus existe, Deus está com você. Semana passada eu estava pregando, não, há 2 semanas já, né? Onde foi? Santa Catarina, eu estava lá para um evento na cidade natal da minha esposa, que é Palhoça, perto de Florianópolis. E naquele dia foi muito bom, a minha família estava completa. Minha filha mais velha já estuda em outra cidade, lá em Santa Catarina. Nós moramos a 1.000 quilômetros dela praticamente. E de vez em quando a gente tem umas oportunidades de estar juntos, né? E foi gostoso, assim, porque a gente viajou junto para casa, fomos para o casamento de uma sobrinha, e ter o carro completo, assim, né, com os 5, a família ali juntos, né, é gostoso. E a gente tem saudade disso, porque não é mais assim, né? Ainda tenho 2 em casa, mas a do meio já está também quase batendo asas, né? É uma fase complicada, alguns já passaram por isso aqui, sabem o que eu estou falando. E naquele sábado, quando eu li essa citação, eu não planejava falar isso, até porque eu não gosto de chorar quando eu estou falando aqui na frente, eu paro de falar, eu travo. E eu vi a minha filha ali mais velha, a Giovana, vai fazer 21 anos, está estudando, sozinha, lá, morando com uma amiga. Eu falei assim: olha, eu ficaria desesperado se eu não acreditasse em Deus e no cuidado dele. Porque eu sei que a minha filha vai para a faculdade de bicicleta, ela trabalha de manhã, ela dá aula de inglês de manhã, à tarde ela trabalha num escritório de advocacia e estuda à noite. É uma vida bem puxada. E ela vai de bicicleta para a faculdade à noite. E eu vi os locais por onde ela passa, alguns locais até, meu Deus, assim, meio solitários, enfim. Daí eu clamo a Deus todos os dias: Senhor, manda teu anjo, protege a minha filha. E eu disse lá, e acabei chorando mesmo, né? Que eu ficaria desesperado, e eu vou falar pouco aqui, senão eu choro de novo. Que eu ficaria desesperado se eu não cresce em Deus. De saber que a minha filha está lá. E sabe o que é difícil para um pai que ama? É você não mais poder proteger a sua filha. Porque o que a gente quer é estar junto, ser o braço forte, né? Como eu ainda posso fazer pela esposa e pelos outros filhos. Mas ela já voou. Então é desesperador você, como pai, não ser mais o braço forte. Mas há um braço muito mais forte, poderoso e infinito. E a ele eu confio minha família todos os dias. E eu ficaria como Nando Reis, triste, desesperado, por não poder compartilhar com alguém infinito e confiar nesse alguém infinito para proteger os que eu amo. Dá vontade de dizer tudo isso para ele, mas eu nunca tive a oportunidade, né? Espero que um dia ele encontre alguém que diga isso para ele. Viktor Frankl, grande autor de livros fantásticos, é um psicólogo, psiquiatra suíço, judeu, que viveu as agruras de campos de concentração nazistas. Foi preso, perdeu a esposa num campo, perdeu a família, os pais. Foi difícil. E ele, enquanto esteve nesses campos, aproveitou para estudar, né, a natureza humana. E o que o Frankl percebeu? Que as pessoas que tinham uma esperança além do campo, que tinham um sentido para viver, eram aquelas que sobreviviam. Enquanto os presos que não tinham esperança, que não tinham sentido, iam morrendo, se entregando mesmo para a morte. Ele cria uma escola de terapia, eu acho que, se eu posso dizer assim, chamada logoterapia. Diferentemente de Freud, que dizia que a pessoa é feliz quando tem os seus desejos satisfeitos, né? Ele dizia que não é só isso. A pessoa é verdadeiramente feliz, tanto quanto possível neste mundo, quando ela encontra um sentido para a sua vida. Tanto que o livro mais conhecido dele é Em Busca de Sentido, Search for Meaning.
E ele diz assim, ó, que somente a pessoa espiritual estabelece a unidade e a totalidade do ente humano. Ela forma essa totalidade como sendo bio, psico, espiritual. Somente a totalidade tripla torna o homem completo. Uma senhorinha aqui dos Estados Unidos, que por sinal viveu por essa região, dizia isso muito antes de Frankl, mais de 100 anos antes dele. Quem? Ellen White. Ellen White falava sobre essa questão da nossa tripla natureza, né? Física, mental e espiritual, que se a gente descuidar de uma delas, fica difícil viver, complicado. E tanta gente ignora a natureza espiritual. Vai para a academia, cuida do corpo, lê bastante, desenvolve a intelectualidade, mas lá no fundo é como a vida daqueles que eu acabei de apresentar. Tem um vazio, tem um clamor, tem uma saudade, é uma coisa que ele não sabe o que é. É o patinho, é aquele... O patinho morreu. É aquele que não tem algo neste mundo que consiga satisfazer o anseio. Graças a Deus nós temos noção disso. Mas se você que é cristão descuidar de sua vida espiritual, não ler todos os dias a carta de amor de Deus, não orar consistentemente, conversar com o seu Criador, não vir aos cultos, que é um jeito que Deus inventou para a gente se alimentar em comunidade, se você negligenciar isso, você também não vai encontrar a sua completude, tanto quanto possível na terra, aqui, como diz o Viktor Frankl. Certo? Cuide-se. Não vai dar tempo de citar isso aqui. Eu quero encerrar, então, falando... aqui o horário é diferente, né? E a gente almoça na igreja, né? Quanto tempo eu posso falar ainda? Quando eu falo, eu perco a fome, então eu estou bem. Vocês eu não sei. Acabou, né? Me dá mais uns 10 minutos? Vocês me permitem? Tá. Até aqui eu vim falando sobre origens, né? Inclusive o título dessa série é Origem de Tudo. Viemos de Deus, não de uma macroevolução aleatória, tudo isso a gente já analisou, já estudou. Sem Deus nós sentimos um vazio inexplicável, com Ele isso é administrável, e nós entendemos que não somos deste mundo, vamos para outro, então a gente consegue levar a vida assim com a ajuda dEle. Ok, mas o que dizer do futuro? Nós já vimos que o futuro, para quem crê na Bíblia, é a nova Terra. Mas e quem não crê? O que pensam os evolucionistas? O que pensam os naturalistas ateus sobre o futuro? Eu vou lhes apresentar alguns cenários e quero ver se vocês, de repente, escolheriam algum deles, eventualmente, talvez. Vamos ver. O primeiro cenário, apresentado pelos cientistas, cosmólogos, enfim, depende de haver matéria suficiente para conter a expansão do universo. Tudo indica que o universo está se expandindo. Se houver matéria suficiente para, com a gravidade, fazer com que a expansão freie e aí ele volte a se contrair, haverá um momento daqui a bilhões de anos em que ocorrerá o Big Crunch, o oposto do Big Bang. Ok? É um cenário hipotético, obviamente, né? Mas, fisicamente falando, seria isso. Não tem matéria suficiente, o universo colapsa. Então, opção número 1, quem estiver vivo lá, né? Ser esmagado por um big, mega, gigante power buraco negro. Black hole. Ser esmagado lá dentro. Tá bom para você? Calma, tem mais. Tem outras possibilidades. Se não houver matéria suficiente para conter a expansão do universo, ele vai expandir indefinidamente. Todas as estrelas terão queimado seu combustível, não haverá mais energia disponível. O que restará? Partículas sem energia aí no universo gelado. Opção 2, morrer congelados no universo sem energia disponível. E aí? Tá bom para você? Calma, tem uma terceira. Não se desespere tão cedo. A terceira possibilidade acontecerá muito tempo antes do fim do universo. O nosso Sol, que não é uma estrela tão grande para explodir como supernova, ele vai se expandir. E nessa expansão, num último fôlego, tendo queimado boa parte de seu combustível, hidrogênio, ele vai então engolir ali Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e depois ele implode, vira uma estrela anã. Então a opção 3 é daqui a 5 bilhões de anos, mais ou menos, morrer torrado pelo Sol. Qual que você escolhe das 3? Esmagado? Um buraco negro? Congelado com o universo? Sem vida? Ou queimado pelo Sol, torrado pelo Sol? Nenhuma, né? É por isso que as pessoas que sabem disso e pensam nisso, adotam como máxima aquela frase, comamos e bebamos porque amanhã morreremos.
Porque eles sabem que no fundo, e não querem pensar nisso, porque é desesperador, pensar que um dia tudo que nós criamos como humanidade não vai existir mais. Torre Eiffel, poeira, Estátua da Liberdade, nossa cultura, as bibliotecas, tudo que nós fizemos não ficará um rastro. Ninguém saberá que passamos por aqui. Nós existimos e desaparecemos, acabou como humanidade. É terrível pensar nisso. Terrível. E é por isso que alguns não querem pensar mesmo. É só de happy hour em happy hour, a vida inteira. Para esquecer. Trabalha, 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 fim de semana bebe, bebe, bebe. Ou viaja, prazeres, acabou. E não quer saber de perguntas transcendentais como de onde viemos, para onde vamos. Não quero saber disso. Não quero saber disso. Eu quero. Porque a minha esperança não depende disso aí. A minha esperança está fixada nisto. A minha esperança é esta. Um dia Jesus voltará. Ele vai resolver os problemas da humanidade. Ele sim tem poder para isso. E nos dará o lar eterno. Como é bom ter essa esperança. Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, diz Salomão. E é por isso que você não é feliz enquanto não colocar ali o que é eterno. Enquanto não se entregar ao eterno. Você não será realmente feliz. Apocalipse 21, 1 a 3, 22, 3 e 4. 22, o 21 já lemos, né? O 22 fala que os salvos contemplarão a face de Deus. Eu quero reencontrar meu pai. Eu quero conhecer meu irmãozinho que morreu bebê antes de eu nascer. Eu, obviamente, não o conheci. Morreu com 4 meses. Eu quero reencontrar muitas pessoas queridas em breve. Mas, com certeza, o que eu mais quero é ter esse cumprimento aí da profecia, ver o rosto do meu Criador. Me prostrar a seus pés e agradecer, porque Ele me criou e me redimiu. E me deu acesso à vida eterna. Um dia isso será a nossa realidade. Como é bom saber disso. Um dia nós teremos aqueles que perderam bebezinhos, perderam seus filhos para a morte, e aqui tem pessoas que perderam. Filhos pequenos, filhos grandes. Essa cena vai ser real. As sepulturas se abrirão. Eu quero ver, eu sempre disse que a cena que eu mais queria contemplar, assim que eu alimento no meu coração, é o dia em que o anjo do meu irmãozinho Marcelo vai pegá-lo da sepultura, um bebezinho, e vai entregá-lo no colo da minha mãe. Eu não quero perder por nada esse momento. Mas no mesmo jazigo onde estão os restos mortais do meu irmãozinho, estão os do meu pai também agora. Da minha avó também. Aquele jazigo que hoje é tão triste, um dia vai ser um local de muita festa, de muita alegria, porque meu pai vai ressuscitar e vai ter o filho dele de volta. A minha avó vai ressuscitar e vai ter os dois. E a gente vai estar estaremos todos juntos novamente. Essa é a esperança que me alimenta. Um dia eu quero apresentar para Jesus, ele já conhece, claro, mas eu como pai quero apresentar para Jesus a minha família. Aqui estou, Senhor, com aqueles que Tu me deste. Quero que eu, como pastor, tenha cumprido a missão de, primeiramente, levar as minhas ovelhinhas para Jesus. E tantas quantas Ele me der também, né? Eu quero terminar agora, assim, lendo alguns textos. Acho que acabou a bateria aqui do passador, será? Não passou aqui? Só clicar no avançar para mim lá, por favor. Isso. Algumas citações do livro O Grande Conflito, que nós vamos entregar no ano que vem como livro missionário, aos milhões pelo planeta, talvez bilhões, que assim seja. E que tudo que vem depois venha. Ali, mentes imortais estudarão com deleite que jamais se fatigará as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Ali, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas, e surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprenderem as pessoas acerca de Deus, maior será a sua admiração, a admiração que terão em relação ao seu caráter. Isso, na verdade, está em História da Redenção, página 433. Agora sim, o grande conflito. E você conhece esse parágrafo. Ele encerra o livro. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem.
O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém? Amém. Logo, logo, esse parágrafo será história. Amém. E nós estaremos lá, pela graça de Deus.